Olá, queridos alunos da segunda série do ensino médio. Nessa aula, a gente vai aprender sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos da cadeia fechada. Na aula anterior, nós aprendemos sobre a nomenclatura, as regras de nomenclatura segundo a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, para os compostos hidrocarbonetos, no caso, de cadeia aberta. Hoje nós vamos falar sobre as cadeias fechadas. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada são divididos em 3 subgrupos, que a gente vai chamar de ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e a cadeia vai ser saturada, ou seja, entre os carbonos só vai haver ligações simples. Então, como exemplo, a gente vai ter aqui, essa cadeia, que é um triângulo formado por 3 carbonos, onde a gente vai ter um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, consequentemente os hidrogênios. Então, aqui eu tenho a cadeia simplificada na forma de linha, e aqui eu tenho a cadeia fechada apenas estrutural, no caso, onde eu tenho aqui o CH2, 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 ambos fazendo 2 ligações com hidrogênios e as outras 2 ligações com carbono. Como que a gente vai fazer para poder dar nome para os hidrocarbonetos de cadeia fechada, subgrupo alcano? Então, a gente vai usar a palavra ciclo no início, o prefixo que indica o número de carbonos, met, et, prop, but, pent e assim por diante, o an de ligação simples, porque nesse composto, nesse subgrupo, a gente só tem ligação simples, e o de hidrocarboneto finalizando o nome. Então, aqui eu tenho os exemplos, onde eu tenho essa estrutura formada aqui por 4 carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, se eu tenho 4, eu começo sempre com a palavra ciclo, porque é cadeia fechada. O número de carbonos, que são 4, então é met, et, prop, but, but para 4. O an de ligação simples e o de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é o ciclobutano. Aqui a gente vai ter uma cadeia fechada, porém ela vai ser ramificada. A gente vai ter uma ramificação. A ramificação é esse CH3 aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada, ciclo. Na cadeia eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, é met, et, prop, but, pent. E termina com ano. Só que eu tenho a ramificação, e pela nomenclatura, a gente sempre começa dando nome primeiro para a sua ramificação da cadeia. Então, essa ramificação é formada por um carbono. Então, a gente vai ter o metil, met de um carbono, e o de ramificação. Então, o nome dessa estrutura vai ser metilciclobutano. No terceiro exemplo, a gente vai ter aqui 2 ramificações. A gente tem a primeira ramificação aqui e a segunda ramificação aqui. A primeira coisa aqui seria nomear as ramificações. Essa ramificação aqui, eu vou ter 2 carbonos. 1, 2. Então, se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, met, et. Então, se isso daqui, 2 carbonos, forma a minha ramificação, o nome dessa ramificação aqui é o etil. Aqui eu tenho uma outra ramificação, onde eu vou ter um metil. Eu vou ter que colocar essas ramificações em ordem alfabética. E, por usar a ordem alfabética, eu tenho que numerar também a minha cadeia principal, indicando onde estão essas minhas ramificações. Então, eu começo aqui, por ordem alfabética, o etil, então ele recebe o número 1. O carbono, no caso, que está ligado a essa ramificação etil, recebe o número 1. Eu vou numerar no sentido anti-horário. Por que no sentido anti-horário? Porque a próxima ramificação, ela fica mais próxima desse carbono aqui, do que se eu começar no sentido horário. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, a gente teria aqui o número 4 muito distante do número 1. Então, o 3 fica mais próximo. Então, nesse caso, a gente começa a numerar do 1 aqui, no etil, 2, 3, 4, 5, na cadeia principal. Então, para nomear, a gente vai usar o endereço de onde está a ramificação, 1, para separar, senão vai confundir, 1, tracinho,
o nome da ramificação, etil, tracinho, 3, onde está minha próxima ramificação, que é o metil, tracinho, o nome da cadeia principal, met, et, prop, but, pente, 5 carbonos, a gente vai ter, então é o pente. A gente tem somente ligação simples, então é o an, e é um hidrocarboneto, termina com o. Então, o nome desse composto aqui é o 1-etil-3-metil-pentano. Os ciclenos são hidrocarbonetos também de cadeia fechada, porém insaturado. A gente vai ter uma ou duas ligações, 2 ou 3 ligações duplas, dependendo do tamanho da minha cadeia fechada. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia fechada com 3 carbonos. Aqui também é a mesma coisa, são compostos iguais, mas a forma de representar é diferente. Aqui é a forma de linha e aqui é estrutural simplificada. Então, aqui a gente tem uma ligação dupla e aqui a gente tem uma ligação dupla. Como que nós vamos fazer para poder dar nome para ciclanos? Então, eu vou usar a palavra ciclo de cadeia fechada, o prefixo, o número de carbonos, em de ligação dupla e o O no final de hidrocarboneto. Então, nos exemplos, a gente tem aqui 3 exemplos. No primeiro, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu começo primeiro com o ciclo. 5 carbonos, met, et, prop, but, pente. Tenho a ligação dupla, então eu termino com en e o de hidrocarboneto. Então, ciclo penteno é o nome desse composto. No segundo, a gente vai ter ciclo, cadeia fechada. Tenho 6 carbonos, então vai ser X. Tenho ligação dupla, en, termina com o. Então, ciclo hexeno é o nome desse composto. No exemplo 3, a gente vai ter um cicleno ramificado. Então, a gente vai ter que dar números para poder indicar onde está a ramificação e onde está a ligação dupla. Então, eu começo no sentido tanto horário quanto anti-horário, aqui nesse caso, desde que o número que está a minha ramificação seja o menor possível. Então, se eu seguir no sentido horário, a gente vai ter 1, 2, 3, no sentido anti-horário, 1, 2 e 3. Então, não influencia. Então, primeiro eu coloco o número de onde está a localização da minha ramificação. O nome da minha ramificação é o metil, porque eu só tenho um carbono, então é met, e o de ramificação, tracinho. O nome da cadeia principal, ciclo, porque cadeia fechada, e a quantidade de carbonos que eu tenho, que são 4, então é but. E onde está a minha ligação dupla? Está no carbono 1, então é a ligação dupla, eno de ligação dupla aqui e o de hidrocarboneto. Lembrando que tem um hífen aqui, não pode esquecer. Já no caso das cadeias aromáticas, a gente vai ter cadeias que são fechadas, que contêm 6 carbonos e 3 ligações duplas. Então, a gente tem aqui 3 formas de representar uma cadeia aromática. Aqui a gente tem aqui, ó, 6 carbonos, as 3 ligações duplas. Aqui também a gente tem 6 carbonos e as ligações duplas. Ou a gente pode representar a cadeia aromática com anel de benzeno. E como regra, para poder dar nome para os compostos aromáticos, a gente vai ter a primeira, que é identificar se a gente tem uma cadeia, um aromático que vai ser isolado, se ele vai ser condensado, quantos condensados a gente vai ter. Então, aqui a gente vai ter o naftaleno, aqui a gente vai ter o benzeno, aqui a gente vai ter o naftaleno, aqui a gente vai ter 3 compostos, 3 compostos aromáticos juntos, então a gente vai ter o antraceno e aqui a gente vai ter o fenantreno. E se a gente tiver um composto aromático com ramificação, a gente tem que primeiro identificar ali a ramificação e dar nome para. Então, primeiro eu começo com o nome da ramificação. O nome dessa ramificação é metil, tracinho, e o nome da cadeia, que é o benzeno. Somente, ok? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês realizarem aí. E até a próxima aula. Um beijo.